Aleluia, foi muito bom esse período de louvor. Vocês não gostaram? Espero que Deus tenha gostado mais do que nós. Mas não tem nada igual à presença de Deus e expressar nossa sede por Deus e a nosso reconhecimento de que Ele não tem nos deixado. Oh, não, nunca nos deixou. Todos nós acho que podemos olhar no retrovisor e ver que no passado Deus estava presente quando a gente achou que Ele não estava, Ele sempre está presente, tempos bons e tempos maus. Deus está presente, Ele é fiel, Ele nunca nos abandona. Não conversei nada com o Mário, mas ele falou sobre coisas assim muito relevantes aqui no início dessa reunião. Ele falou sobre o deserto, que não tem jeito de ir direto do mundo para a vida eterna sem passar pelo deserto, e nós estamos no deserto. E no deserto não tem só coisa ruim, tem muita coisa boa, tem maná, tem a nuvem, tem muita coisa boa no deserto também, mas tem muita coisa ruim, principalmente areia, e sede, e fome, e desespero para achar que Deus não pode nos acudir e tal. Então nós estamos no deserto. E ele falou uma coisa muito interessante, que gostaria que vocês prestassem atenção nisso, que é que nós estamos chegando aqui para abastecer nosso carro. E tem gente que vem e não abastece. Só entra na loja de conveniência, compra um salgadinho e vai embora. E o carro funde no meio da semana. Não é que não funde, fica com pane seco, eu estava assistindo a reportagem ontem, disse que por causa do preço do combustível as pessoas estão pondo menos combustível nos carros, e o que está dando de pane seco aqui nessas vias não está escrito, Muita gente, o carro não quer andar sem gasolina, tem que pôr. E eu queria falar com vocês sobre um fenômeno. Tem gente que é crente domingueiro, sabia? Tem motorista que a gente sabe que é motorista domingueiro, quando ele não tem muita sabedoria, muita coisa, e enrola e tal, você fala, não, é domingueiro, só tira o carro no domingo. E tem crente que só vai para buscar Deus e para ouvir a palavra no domingo. Crente domingueiro é uma pessoa que não vai identificar com a música que nós cantamos, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Domingueiro, ele só quer manter, ele não quer se perder, mas ele só quer manter a vida espiritual. Não, fui na igreja no domingo, eu estou sendo fiel, estou na igreja no domingo. É muito mais do que isso que nós precisamos, amém? Muito mais do que isso. E nós vamos, nesta manhã, nós vamos ficar em cima de uma passagem bíblica. Pode ser que a gente comente, cita algum outro, mas nós vamos ficar em cima de uma passagem bíblica. E antes de entrar nisso, eu só quero indicar 3 livros. Eu estou com 65 anos e declarei minha aposentadoria de carregar livros e vender livros. Não vou mais carregar livros. Já carreguei livro demais. Já carreguei livro de ônibus, já carreguei livro de carro, já carreguei de avião, já carreguei de tudo quanto é jeito. Todo lugar que eu vou, levo sacolas pesadas, caixa pesada. Falei, eu me livrei disso, agora não vou fazer isso mais. Mas vou continuar divulgando. Outros carregam, outros vendem, no caso do Abnério agora. Mas quando eu vou para Curitiba, por exemplo, a igreja lá, já tem irmão que tem livros lá. Já vou para o Rio, tem livros lá. Então assim, eu não vou mais carregar livro, nem me preocupar com vender, comprar e fazer essas coisas. Assim, talvez vender e comprar um pouquinho, mas é que um vício é difícil de deixar, Mas, por exemplo, a cruz, descobri a cruz e a gente está comprando os livros da cruz para caramba, mas a editora compra, entrega em casa, o Abnério vende. Então assim, não estou querendo muito me envolver com isso, mas Deus fala sempre comigo através de livros. Ele falou sempre com meu pai, anos, foi criado assim. A primeiro lugar é a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todo dia, a Bíblia toda sempre, isso é prioridade. Mas só isso não, você precisa ler livros bons também, porque Deus fala através dos livros, e os livros falam com você durante a semana e não só no domingo, amém?
Então, e Deus gosta de coisas analógicas. Ele gosta de livro, ele gosta de ler, ele não gosta de imagem. Então é muito importante que você leia, porque na leia você movimenta seu cérebro, movimenta seus neurônios, você movimenta seu raciocínio, você movimenta sua imaginação. Qualquer filme que você já viu, se você lê o livro, é muito melhor do que o filme. Muito melhor, muito mais completo, muito mais real, entra muito mais dentro de você. E Deus falou com Moisés, que é o cara que começou a ler a Bíblia, escrever a Bíblia. O cara que começou a escrever a Bíblia foi Moisés. E Deus falou com ele: eu vou escrever em tábuas de pedra. Eu vou escrever em tábua de pedra. Eu gosto de gramática, eu gosto de sujeito, verbo, predicado. Eu gosto de língua, eu gosto de palavras. Mas eu não gosto de imagem, não. Tanto é que o segundo mandamento é: não farás para ti imagem. Eu vou escrever, não farás imagem. Então Deus quer se revelar a nós, mas não por imagem. Ele quer se revelar por textos. E por isso o diabo está roubando essa geração a paciência de ler livros. Eles só querem ler textos curtinhos, rapidinhos, e já esquecer logo stories que apagam e tal. Eles não têm paciência para ler livro, mas você, como povo de Deus, precisa ler livros. Amém? Isso foi de graça. O resto eu vou ganhar. Esse aqui, vou ganhar nada. Mas tem um livro lançado de um irmão precioso, que a gente anda muito junto, o irmão Michel Duque Estrada. Avivamento, uma perspectiva profética do mover de Deus. Ele pediu para eu ler esse texto antes de publicar, pediu para fazer um prefácio. Eu li, fiquei impactado, impressionado. No fim do capítulo ele começa a chorar praticamente em palavras. Ele começa a orar para que quem está lendo seja cheio do Espírito Santo. É um livro que está pingando unção, tá? Pingando unção. E é um livro que fala sobre os movimentos passados de Deus e que Deus quer reabrir esses poços. Deus quer agir novamente em nossos dias de uma forma muito maior do que Ele agiu no passado. Então, assim, inclusive tem um capítulo que pedi para o Asher escrever, que é um milagre. O Asher nunca faz isso quando você pede, nada disso. Ele escreveu um capítulo sobre o movimento de Jesus nos Estados Unidos, no movimento hippie, que gerou o movimento messiânico, começou a conversão dos judeus ao Messias Jesus. Impressionante. Tá? Então esse livro vale a pena pegar, chorar, orar, e o Michel realmente tem esse tipo, ele encarnou isso, ele chora por isso, ele clama por isso, ele ora por isso, ele vai pelo mundo afora falando sobre isso. Né? Agora está no Portugal, está em outros lugares, mas ele sempre está. A igreja no Rio dele é uma igreja que você entra na igreja, você sente essa presença, essa busca, há uma coisa muito tremenda. Então esse livro está com Abnério. Esse livro aqui tem muito a ver com o que nós vamos pregar hoje. Já indiquei para vocês muitas vezes. Se você já tem, releia. Se você não tem, adquire. Como ver a si mesmo pelos olhos de Deus. Só resumindo isso aqui, ele diz, isso que eu acho que escreveu, é muito curto, muito diferente de todos os outros livros dele, mas eu já li várias vezes e continuo pensando que talvez a mensagem mais importante dos nossos dias é você acreditar no que ele está escrevendo aqui, que é só a Bíblia, né? Muitos versículos. Mas ele diz assim: se você se vê como pecador, você vai pecar. Mas se você se vê como Deus te vê, você vai ser santo. Então o diabo quer que sua mente fique com mentira. Eu sou um pecador tentando ser justo. Aí você vai acabar pecando. Mas se você vê, eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus me ama, Deus me quer, Deus me chamou para ser santo. Se você começar a crer nisso e andar nisso, você será isso. Né? Salomão diz: assim como o homem pensa no seu interior, assim ele é. Se você pensa os pensamentos de Deus sobre você, você começará a manifestar Deus na terra. Eu estou anunciando o livro, mas é a nossa mensagem de hoje também, tá? E esse aqui foi Dores de Parto, várias pessoas têm pedido. Ele está falando, é um livro mais equilibrado que eu já vi, sobre vacina, sobre a política, sobre o mover de Deus nos últimos dias. O Ron Cantor, que esteve conosco em Campinas, tivemos quase 1000 pessoas ali, no dia 8 de janeiro, ele veio, ele pregou, foi maravilhoso. Se você quer saber, entender os dias que nós estamos vivendo e como andar nesses dias, é um livro tremendo. E ele é companheiro, praticamente discípulo do Asher, anda junto com ele. Então esses 3 são minhas indicações para hoje. Vire comigo agora então para Efésios 3.
Efésios 3 e versículo 14. Efésios 3 e versículo 14. Eu vou ler esse texto e depois eu vou item por item, sabe? Isso que nós vamos fazer hoje de manhã. Se Deus quiser, não vamos prolongar demais, mas nós vamos realmente mastigar esse texto, tá? Nós vamos mastigar esse texto, porque esse texto é muito pesado. Aliás, o Paulo, ele enche de adjetivos, ele enche de palavras, ele quase não põe ponto ou vírgula, ele é cheio de coisas. Então, assim, se você lê rapidamente, você não capta quase nada, você não vê quase nada. E eu já li, já decorei esse texto anos e anos e anos, mas lendo um livro de um irmão que escreveu sobre o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, lendo, ele tem um capítulo inteiro sobre só esse texto aqui, eu senti impactado e eu queria compartilhar com a igreja. Por isso que eu pedi para falar com a igreja hoje de manhã, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos ouvindo de Deus nesses dias. Tem muito a ver com isso. E aí vocês vão entender depois por que eu digo isso. Deus vem falando com a igreja aqui várias coisas, e eu sinto que a igreja aqui está começando a encher, mas está faltando muito para poder transbordar. Nós precisamos nos encher, até começar a transbordar. E sabe como é que você sabe se a igreja está transbordando? Quando tem batismo todo domingo, todo sábado, todo dia, porque está transbordando. Você vai para o shopping, você vai para o serviço, você vai para qualquer lugar, está transbordando, as pessoas estão transbordando. Se as pessoas estão transbordando, se as pessoas realmente estão crendo, se as pessoas não são crentes domingueiras, então você vai ver a igreja atraindo pessoas do mundo, porque o mundo está em crise, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão em depressão, as pessoas estão em medo, e eles precisam de um Salvador. E se nós temos esse Salvador, nós somos pessoas que temos o tesouro, e o tesouro deve vazar por nossos poros, deve estar tão cheio que ninguém aguenta ficar sem falando. E isso vai começar a transbordar, começar a vazar, e isso é maravilhoso. Então vamos ler versículo 14, Efésios 3. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você viu nós na fita aí? Você viu? Nós entramos nessa oração aqui no fim, aqui ó. Por todas as gerações, nós somos uma geração, para todos sempre, então nós estamos aqui. Amém? Levante sua mão agora, levante sua mão e fala assim: eu estou nessa oração. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos frase por frase, porque se a oração tem a ver conosco, na verdade Paulo não sabia, ele pensou que estava escrevendo para a igreja de Éfeso, ele pensou que era uma carta, ele não sabia que essa carta ia entrar na Bíblia, ia chamar Novo Testamento, e iria ser multiplicado em todas as línguas, e o livro mais vendido na história, mais lido. Ele não sabia nada disso, mas o Espírito Santo sabia. E aquele peso que Paulo tinha pela igreja em Éfeso, chega em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Então nós estamos nessa oração. Vamos começar então, item por item, tá? Por esta razão,
dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui não é uma oração para agradecer a comida. Aqui não é uma oração para agradecer as ofertas que nós fazemos aqui. Aqui não é uma oração que a gente faz antes de dormir à noite. Todas as orações são válidas, não estou desprezando. Não estou desprezando, é muito importante essas orações. Muito importante, oração simples, orações curtas, orações assim, não tem nada contra isso. Mas essa aqui não é essa oração, porque nessa oração ele dobra os joelhos. Presta atenção nisso. Isso significa que essa oração é de súplica, é de implorar, é de suplicar, é rogar. Sabe? Meu pai falava sempre conosco que ele tinha 6 filhos. E ele falava assim, tinha filho que chegava para ele, dependendo das idades, né? Chegava, pai, você pode fazer isso? Pai, você pode me dar isso? Pai, você pode fazer isso? E ele não ligava, não ligava. Ele falava assim, sabe por que eu não ligo? Porque está pedindo, mas daqui a um pouquinho esqueceu o que pediu. Então, ele não leva a sério, eu também não. Mas quando o menino chega de volta para ele, pai, você lembra que eu pedi? Quando ele começa a insistir, quando ele começa a olhar, você já teve experiência na sua vida de que alguém você só cumprimentou, você só falou com ela, e ela não vai embora, e ela fica lá, ela quer mais, ela não quer só falar, como vai? E você fala, tudo bem, e você? Tudo bem, e tchau. Não, ela fica lá, assim, o que é que você quer? Eu quero mais do que como vai, tudo bem. Eu quero um relacionamento com você. Você já sentiu isso? Já teve isso? Eu já tive com várias pessoas. Lembro disso até hoje. Quando isso acontece, eu lembro. Tem algo ali. A pessoa não quer só superficialidade. Ela quer algo mais. Ela quer algo mais. Ela não quer só que eu atenda algum pedido. Ela quer mais. Então, quando ele fala sobre dobrar os joelhos, ele está falando, Deus, eu suplico pela igreja em Éfeso, e no caso, pela igreja em Jundiaí, eu suplico por todas as gerações, para todos sempre, que o teu povo, que é convertido, que creu no Senhor, que está firme, que tem a palavra no seu interior, mas isso não basta, isso não é suficiente, precisa mais. Então Deus, por favor, estou dobrando meus joelhos, estou rogando a Ti, Deus, ouve a minha oração. Isso aqui não é um pensamento passageiro, não é um pedido que o Senhor pode esquecer, isso é algo que eu quero, Deus. Entenderam? É algo mais do que ir para uma reunião de domingo. É algo que fica no seu interior, consumindo a sua alma. Algo que você quer de verdade. E o que Ele quer de verdade? Vamos entrar nessa oração e ver o que exige. Que Paulo muitas vezes fala, eu oro sempre por vocês, eu lembro de vocês nas minhas orações, eu dou graças a Deus por vocês. Ele fala muito sobre isso. Mas não é muitas vezes que ele fala, eu dobro os joelhos diante do Pai. Eu estou querendo mesmo, muito isso. Não vou simplesmente fazer um pedido e largar lá e ir embora. Não, eu vou ficar ali, prostrado. Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, Deus tem tudo o que nós precisamos. Ele não tem falta de nada. Para Ele a gente pode pedir a Deus porque Ele pode, Ele tem. Isso é muito importante. Vos conceda que sejais robustecidos com poder. Essa palavra poder está repetido várias vezes aqui nessa passagem. E ele está pedindo a primeira coisa, que nós tenhamos poder. Ele está orando para que nós tenhamos poder. Então você não tem poder só porque você foi batizado, só porque você vai na igreja, só porque você lê a Bíblia. Não, você não tem isso automaticamente. Precisa de alguém orar, precisa de alguém estar de joelhos para que você receba o quê? Qual a primeira coisa que você precisa? Poder. Você precisa poder.
Olha, ele fala isso aqui no versículo 16, os tecidos com poder. Depois ele fala, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. 3 vezes na passagem está falando sobre poder. Então esse poder não é só poder tipo energia, não é só gasolina, não é só energia, poder, força, não. Esse poder é capacidade, é condições de resolver um problema, porque você tem poder, você tem os recursos, né? Um poder que envolve não só a energia de fazer, mas também a capacidade. Você é uma pessoa capacitada. Você é uma pessoa que tem fundamento, você tem os recursos mentais, espirituais, emocionais para poder fazer a coisa. E qual é essa coisa? Qual é? Olha o que ele diz. Robustecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Quem nos dá esse poder é o Espírito Santo, no homem interior. Talvez ninguém está vendo, aqui ele não está falando de você fazer coisas, ele não está falando de você aparecer para os outros, ele está falando sobre algo que vai acontecer dentro de você. Nós chamamos isso de uma experiência subjetiva. É uma coisa que alguém olha para você, você está parecendo igual você estava ontem, tá? Antes de ontem, semana passada, ele pensa que você está igual, só que dentro de você tem um homem interior, e o homem interior pode estar fraco, pode estar desfalecendo, pode estar sem energia, ou o homem interior pode estar forte, e talvez ninguém ainda está vendo, tá? Então ele está falando, eu oro para que em primeiro lugar, vocês recebam poder pelo Espírito no seu homem interior. Não é algo exterior, é interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Gente, mas você fala assim, mas já habita meu coração desde o dia que eu aceitei Jesus. Ele está dizendo que talvez até seja verdade, mas você não está sabendo. E você não está agindo igual. Você está agindo como se não fosse. Ele habita, mas você está lá meio desprezado, meio de um cantinho, meio de um quartinho, sei lá. Você é salvo, você não deixou de ser salvo. Mas você não está consciente que Cristo habita em mim. E quem me faz saber isso? O Espírito. O Espírito me faz saber, o que eu tenho dentro de mim é Cristo. Eu não tenho qualquer coisa. Eu tenho aquele que ressuscitou dentre os mortos, que subiu à direita de Deus e derramou o seu Espírito. Então eu tenho, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E coração ainda também é uma coisa interior. A fim de que, então tudo isso é para esse propósito, presta atenção. Tudo isso que Paulo está fazendo. Primeiro ele ora, depois ele quer poder pelo Espírito. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para agora, para quê? Estando arraigados e alicerçados em amor. E ainda não é o fim. Porque estando arraigados e fundados em amor, aí vai prosseguir para uma coisa maior. Mas percebe que tem a ver tudo com o amor. E o amor de Deus, o amor de Cristo, tem a ver com a cruz que nós estamos estudando esses dias. A cruz mostrou o amor de Deus por nós. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo que podia para mostrar o tanto que nos ama. Mas nós agimos como não soubéssemos. E na verdade a gente não sabe. A gente sabe genérico, a gente não sabe específico. A gente não sabe com meu nome, com minha pessoa, com minha vida. A gente não tem essa personalidade, essa pessoalidade com Deus, de saber, não é o Deus de todo mundo só, é meu Deus, que nós cantamos, é meu amigo, o Deus do universo, o Deus que controla todas as coisas. Ele é meu amigo e Ele é meu Pai. Independente de qualquer coisa que eu fizer, porque filho não deixa de ser filho quando faz coisa errada. Filho é filho quando faz coisa errada, quando faz coisa certa, ele continua sendo filho. E eu sou filho de Deus, e isso não depende do meu comportamento, isso não depende das minhas ações. O amor de Deus por mim é pai para filho. Então isso que ele está querendo dizer. Agora vamos lá. Oração, poder, Espírito,
Cristo pela fé no coração, a fim de que, estando arraigados e alicerçados em amor. Essas palavras arraigados e alicerçados, na verdade eu nunca parei para pensar muito sobre eles, e achei que Paulo estava só colocando palavras a mais bonitinhas. Mas arraigados significa enraizados. E sabe o que significa raiz? Raiz é a parte mais feia da árvore e por isso ninguém vê, porque fica debaixo da terra. Mas sem raiz, a árvore morre e cai na ventania. A raiz não é uma coisa parada, ela é uma coisa viva. Ela penetra o chão, ela vai aprofundando e ela vai achando alimento para a árvore, ela vai nutrindo a árvore e ela vai dando sustentação para a árvore. Quanto mais fundo ela vai, mais alta a árvore pode ir sem cair, quanto mais fortes foram as raízes. E ele está dizendo que nós só podemos ter esse crescimento, essa nutrição e essa sustentabilidade pela raiz. E a raiz é no amor. A raiz não é alguém falando você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Não é regras, não é lei. Não é alguém podando o dedo, você devia fazer isso, e falando, eu devia mesmo, eu vou tentar. Não, não é não. A raiz não é em doutrinas, em teorias, em palavras, em regras, em tentar fazer uma coisa e falar, não fiz, agora estou desanimado, eu fiz, agora eu sou bom mesmo. Não, não tem nada a ver com isso não. Ele falou que nós estamos enraizados em amor. Em amor. Quer dizer, nós nascemos na cruz do Calvário. Nós nascemos naquela prova do amor de Deus por nós. Nós nascemos. Isso não pode ser uma coisa de quando você converteu muito tempo atrás, não. Isso tem que ser todo dia. Raiz é viva. Raiz não é morta. Raiz cresce. Raiz recebe alimento. Ele não vale o que ele recebeu um ano atrás, 2 anos. Ele tem que estar recebendo vida hoje. Você precisa experimentar o amor de Deus na cruz hoje. Você precisa estar enraizado neste amor. Você precisa estar convicto deste amor. Você precisa estar recebendo esse amor do Pai através das suas raízes. Mas não é só a raiz. Ele falou arraigados e fundados. Fundados já é linguagem de arquiteto, de engenheiro, porque está falando sobre alicerce. Então, em vez de você falar arraigados e fundados, você pode pôr enraizados e alicerçados. Paulo gosta de misturar essas duas imagens, de uma planta e de um prédio. Ele mistura sempre, porque nós somos a plantação de Deus e nós somos o prédio de Deus. Amém? E o que você entende de ele falar alicerçados? Gente, o tamanho de um prédio é determinado pelo tamanho do seu alicerce. Se ele vai ser pequeno, o alicerce é pequeno. Se ele vai ser grande, o alicerce é grande. Se ele vai ser alto, o alicerce tem que ir mais fundo. Se ele não vai tão alto, ele pode ser menos fundo. Percebe? O alicerce não é vivo. O alicerce é algo que foi colocado. O alicerce é algo que foi lançado. O alicerce existe. E você, presta bem atenção, você não vai saber o que Deus quer da sua vida. Qual a sua missão. Qual a sua vocação. Se você não enxergar o alicerce. Você tem que enxergar o alicerce. Você fala assim, eu ainda não sei, ainda não fiz. Tá certo, mas quando se lança o alicerce, ainda não existe o prédio. Mas o alicerce fala do tamanho do prédio. O alicerce fala do sonho de quem está construindo. E eu quero que você entenda que o alicerce que Deus colocou na sua vida é muito grande. É muito grande. Então a expectativa que Deus tem para você é muito grande. Não é você que tem, é Deus que tem. E Ele lança o alicerce. E você não vai saber o que Deus quer da sua vida se você não enxergar o alicerce. Por isso, Ele está orando. Voltemos, gente, e fiquemos assim firmes. Eu quero bater até você. Deus ajude que entre em nossos corações.
suplicar, implorar, rogar, para que surja poder em nosso homem interior, pelo Espírito que ressuscitou Jesus. É o maior poder do universo, foi liberado na cruz. O poder na fraqueza, o poder na vergonha, o poder do amor de Deus. Ele é um poder, é o maior poder do universo. Ele pode destruir esse mundo e fazer outro. E sim, é um poder, é um poder assim, sem tanto se saber. Ele roga que Deus nos dê o poder do Espírito em nosso homem interior, pelo Espírito, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Ele habita, mas nós não estamos sabendo, e nós não estamos agindo como se soubesse. E a gente acha que está lutando e pedindo a Deus para dar socorro. Não, Ele habita pela fé no seu coração. Você precisa de poder do Espírito para entender isso. Se você não entender o que você tem, você não vai agir. Então você precisa desse poder. Você precisa saber que Cristo habita pela fé em seu coração, para enraizado e alicerçado em amor. Vamos para o 18. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Essa palavra compreender, versículo 18, possais compreender. No original não está dizendo isso. Está dizendo isso, mas muito mais do que isso. Essa palavra compreender é em inglês para grasp, que é o NIV em inglês fala grasp. 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 O que você fala isso em português? Grasp. Não, mais ou menos, vocês lembram do macaquinho? Lembra dos macaquinhos com os coquinhos? Lembra? O macaquinho graspou os coquinhos. E ele ficou preso porque ele não soltou. E ele devia soltar. Mas agora eu estou falando de uma coisa que você não deve soltar. Grasp é tomar posse. Grasp é captar tudo. É falar assim, agora peguei. Você já viu numa aula quando a pessoa não está entendendo nada e de repente você vai falando, dando exemplo, e assim, o aluno, agora peguei. Essa mesma palavra no original é usado quando o demônio pegou a pessoa, possuiu a pessoa. Essa mesma palavra. Então não quer dizer que o demônio compreendeu a pessoa, tá? O demônio pegou a pessoa. Mesma palavra, para o mal ou para o bem. Perceber, tomar posse, apegar, agarrar, segurar. Você está caindo do prédio e só tem a mão de uma pessoa segurando você, tá? Se ele soltar o grasp dele, você já era. Deu para entender? Então você está alicerçado, enraizado em amor, já. O poder do Espírito Santo já te deu esse entendimento. Mas isso não chega. Você precisa agora tomar posse. Você precisa. É uma palavra em grego também que diz que é ligado com epifania. Sabe o que é epifania? Quando você era cego para uma coisa e de repente, eu não sabia. Sabe, uma revelação súbita, de repente. Paulo está orando, gente, e aqui ele está chegando aonde ele quer chegar, tá? Ele quer chegar nesse ponto. Tudo que está falando até aí é só o processo. Tudo que está falando ali é só o caminho. Mas na verdade ele quer chegar nesse ponto. Você fala assim, mas eu já estou enraizado, já estou alicerçado em amor. Ele falou, muito bom, isso aí é o fundamento. Sem isso você não consegue avançar. Mas não é suficiente. Você precisa avançar. Se eu pudesse falar com vocês, gente, minha oração, meu desejo nessa manhã, é transformar um monte de domingueiro em crente que está apaixonado por Jesus o tempo todo, que não tem outro alvo na vida, que só querem isso, porque Paulo está ajoelhando para isso, ele está pedindo isso, e ele fala assim, estando enraizado e alicerçado em amor, possais tomar
posse, possais ter um momento de revelação, possais ter uma epifania, possais ser atingido por um raio. Deus, nesta manhã, atinge pessoas aqui neste lugar, Senhor. Abre nossos olhos, tira a cegueira, tira esse bloqueio que a gente ouve a palavra e parece que fica igual. Alguma coisa tem que acontecer. E quando acontece, é uma revolução, é uma bomba atômica. E não precisa acontecer com muitas pessoas, poucas pessoas. Mas uma pessoa incendiada, uma pessoa que percebeu e tomou posse do amor de Cristo, que excede todo entendimento, altura, largura, comprimento e altura. E aí, para só com a revelação, para só com a, sabe, eu tenho um momento de, eu vi, para aí, não, continua, sabe qual é o fim? O fim é aqui, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Caramba, Paulo, você não acha que exagerou? Nós, euzinho, cheio até a plenitude de Deus. Mas Jesus era cheio da plenitude do Pai, e nós somos o corpo dele. A igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O sonho de Deus para você é que você seja cheio até a inteira plenitude de Deus. Esse é o sonho de Deus para você. O alicerce é esse. Ele está dizendo, você é chamado para expressar Deus na terra. Você é chamado para ser tão cheio que você transborda. E como era Jesus, que era o homem da plenitude de Deus? Como ele era? Aquele que chorava, que curava, que abençoava, que tocava, que brigava com os fariseus. Ele era assim. Não tinha uma auréola ao redor dele. Não tinha uma coisa assim sobrenatural que todo mundo assim, filho de Deus. Não. Parecia normal. Mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, em Jesus, habitou. E Paulo está dizendo que Deus quer isso para nós. Ou seja, Ele quer que você seja como Jesus. Ele só quer isso. Pouca coisa, né? Ele quer que você seja como Jesus. E como que você vai ser cheio de Jesus? Como que você vai ser cheio de Jesus? Como que os outros vão ver Jesus em você? Quando você começar a perceber o amor de Cristo. Quando você tiver uma epifania, quando seus olhos foram abertos, você vai andar tonto. Dizem que o evangelista Moody estava na rua andando, e Deus começou a dar esse momento aqui de compreender o amor de Cristo. Ele encostou numa loja e falou: Deus, para que eu não aguento, segura um pouco que eu vou derreter aqui, eu não vou aguentar. Eu estou dizendo isso para você entender o tanto que é grande essa revelação, e o tanto que você é candidato para isso. Não era para Moody, não, é para nós, é para Efésios, é para nós. E você não deve se cobrar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Ninguém gosta de vendedor que tem que fazer uma coisa. Todo mundo gosta de vendedor que não aguenta parar de falar, porque ele gosta tanto do produto dele que ele está transbordando. E sabe por que eu vim aqui hoje, essa manhã, quando estava lendo isso aqui, meditando isso aqui, eu falei: Deus está falando para a igreja em Jundiaí que nós precisamos transbordar. Nós não precisamos de mais cobrança, nós não precisamos de mais regras, nós não precisamos de mais esforço, nós precisamos de revelação do amor de Deus. Porque se você souber o amor de Deus para você, você será uma tocha que vai iluminar o mundo. Então, como é que você se sente hoje? Qual a altura que está esse amor de Deus, a revelação do amor de Deus em seu coração? Qual a altura? Nesse mesmo livro ele diz o seguinte: será que Deus ama todo mundo igual, ou Ele ama umas pessoas mais do que outras?
Deus ama todo mundo igual? Sim. Deus não tem acepção de pessoas, Ele ama todo mundo, Ele ama todos igual. Mas depois Ele faz uma pergunta logo em seguida: e Deus ama todo mundo igual? Não, Ele ama umas mais do que outras. Fala assim, peraí, você está entrando em contradição. Primeiro você diz que ama igual, depois você diz que não, que Ele ama umas pessoas mais do que outras. Nós vemos no Evangelho de João, Ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, então Ele não amava os 12 igual, Ele amava mais a João do que os outros. Então Deus não ama todos igual, mas Ele ama todos igual, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele ama todo mundo igual, mas Ele não ama todo mundo igual. Percebeu o problema? E sabe como é que explica esse problema? Pega um monte de copo vazio, copo de vidro transparente, tá? Transparente, e põe aqui em cima. Vamos pôr 5 copos, tá? E Deus é o derramador, aquele que derrama do seu amor, que é igual para todos os copos. Ele não tem copo favorito, Ele derrama em todos. Mas uns copos vão receber muito, e outros copos vão receber pouco. Logo, os que recebem muito, Deus ama mais. E os que recebem pouco, Deus ama menos. Mas Ele ama todos iguais. Mas uns tem muito e outros poucos. Por quê? Fala para mim, gente, que é muito chave, que talvez eu quero saber que tipo de copo você é. Por que que Deus enche mais uns do que outros? Hã? Não. Isso é verdade mesmo. Porque os copos estão cheios de outras coisas. Não cabe. Não é porque Deus não ama, é porque não cabe. Está cheio de preocupações dessa vida, está cheio de amor por outras coisas, está cheio de que se Deus chamar para ir embora, vai olhar para trás, vai virar estátua de sal. É pessoas cheias, pessoas meio cheias, pessoas meio vazias, pessoas com só um pouquinho lá no fundo, pessoas vazias. E gente, deixa eu falar um negócio com você, pessoa vazia é um perigo, viu? Pessoa vazia é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa carente, é uma pessoa desesperada, é uma pessoa que não está normal. E essa pessoa vai receber mais de Deus do que qualquer outra pessoa, porque ela está vazia. E é isso que é deserto. Deserto não tem rádio, não tem televisão, não tem jornal, não tem nada. Tem areia, sol e vento e só. E é no deserto que Deus fala conosco. Então, você é candidato para o amor de Deus, mas depende de você se esvaziar para que caiba mais de Deus em sua vida. Só isso. As distrações, os outros amores, as outras coisas. Gente, não é agradável ficar vazio, é desagradável. As pessoas hoje estão tão acostumadas a ter alguma coisa para fazer, até na fila de banco, até na fila de coisa, a gente tem um smartphone, a gente lê, a gente faz as coisas. Então ficar parado, vazio, sem nada, é quase intolerável para a gente não tolera. Mas é esse vazio que atrai o raio do Espírito Santo. Então, irmãos, cultive seu vazio, procure fazer seu coração ficar vazio, procure cultivar sede. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus vai encher pessoas sedentas. E Deus está procurando pela terra hoje igrejas e pessoas que não estão cheias, que não estão satisfeitas, que não estão com outras coisas. Ele vai procurar pessoas que estão desesperadas por Deus e que vão se colocar de joelhos e vão rogar, e vão implorar, e vão suplicar. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Essa capacidade de compreender o amor de Deus vem de Deus, não vem de nós. E outra, precisa de poder, senão você não aguenta. Por isso que ele orou:
seja robustecido com poder. Você precisa de poder, senão você não aguenta. Senão você vira desequilibrado. Senão você não consegue nem perseverar em oração. Você não consegue fazer nada sem Deus. Então começa com a oração. Começa com a oração. E eu queria terminar pedindo, vamos colocar o microfone aqui na frente. E eu gostaria que nós terminássemos essa reunião. Não terminássemos, mas vamos fazer isso até o fim da reunião. Mas vamos esquecer do almoço, vamos esquecer do resto do domingo, vamos esquecer da semana. E vamos, como igreja, ter algumas orações aqui. Orações sacerdotais, sabe? É pessoa que vem, qualquer um de vocês, criança pode vir, qualquer pessoa. E vamos nos colocar de joelhos diante do Pai. Vamos nos colocar de joelhos diante do Pai. E vamos falar: Deus, olha para essa igreja, olha para nossas vidas. Não passe de nós. Começa esse processo de nos esvaziar, de nos dar poder, de nos arraigar, fundamentar em amor, e nos dar essa epifania, essa revelação do teu amor por nós. Amém? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você pode ajoelhar, você pode fazer o que você quiser, porque ajoelhar não quer dizer literalmente que tem que ficar de joelhos, não, tá? Isso significa que em nosso coração nós estamos desesperados, nós queremos, e nós realmente queremos que Deus não nos esqueça, que Deus olhe para nós, que fala: não, o pessoal ali está sério mesmo, o pessoal está querendo mesmo, o pessoal não está brincando não, o pessoal não está conversando não, o pessoal não está só pedindo e depois esquecendo que pediu não, esse pessoal quer mesmo que eu visite, eles querem que eu venha, eles querem. E como igreja, vamos nos considerar como a igreja de Éfeso nessa manhã, vamos nos considerar como a igreja de Éfeso. Senhor, ouve a oração de Paulo por nós, ouve a oração de Paulo por nós, que o Senhor venha e rompe as barreiras em nossa mente, tira o véu, que o Senhor comece a operar em nossos corações, que o Senhor comece a nos clamar, nos chamar, nos convidar, e que as outras coisas, eles possam perder sua atração, que nós fiquemos assim, sem querer. Não precisa da Rússia invadir o Brasil como invadiu a Ucrânia, não precisa roubar todos os nossos bens, nossa casa, e nós ficarmos sem nada, para a gente começar a ficar desesperado, não. O Senhor pode, nós tendo as coisas, nós sermos incomodados por Deus, para ter essa sede por Deus. Amém, irmãos? Então vamos passar agora do modo assistir palavra, para o modo pedir a Deus, tá? Pode ficar em silêncio, não tem problema, pode não acontecer nada, não tem problema. Não tem problema, eu quero que pessoas venham aqui para frente, ore por nós, ore pela igreja em Jundiaí, ore por você, fala: Deus, eu estou aqui, estou em pé, mas eu estou de joelho por dentro, e eu quero essa revelação do teu amor. O Senhor não morreu em vão, o Senhor morreu para nós, e eu não tenho entendido, e não tenho mudado minha vida, e eu preciso de minha vida mudada, mas eu não consigo mudar, é a cruz que muda. E por que eu ainda não tenho isso? Por que ainda não aconteceu? Aleluia, Jesus. Podem vir. Se vier mais de uma pessoa, pode ficar na fila esperando, não tem problema. Vamos abrir nossos corações a Deus. E cada pessoa que está orando, não está orando só por ela, não. Ela está orando por todos nós. Se chama oração sacerdotal. Estamos orando como igreja. Deus, nos ouça nessa manhã. Não tarda, Senhor. Não demore. O mundo está morrendo, o mundo está em trevas, o mundo está desesperado, e nós aqui parados, e nós estamos meio cheios, só um pouquinho no fundo, e nós queremos ficar cheios, nós queremos transbordar. Tem misericórdia de nós, olha para essa igreja nesta manhã, Senhor, inclina teus olhos, que o nosso coração possa tocar em teu coração, que o Senhor possa ver que nós não estamos brincando, que nós não estamos fazendo essa torre de oração só para costume, não. Nós estamos querendo que o Senhor nos visite e nos revele o teu amor, de tal maneira que nós sejamos pessoas diferentes, que nós sejamos pessoas transformadas, que nós sejamos pessoas desequilibradas.